E a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. Em meio a tantas notícias sobre as questões do coronavírus e do consumo de alimentos, hoje o Notícias Agrícolas foi buscar mais informações sobre as questões da segurança alimentar. E a Corteva AgriScience, ela patrocinou um estudo sobre o Índice Global de Segurança Alimentar, que foi desenvolvido, o estudo foi feito pelo Economist Intelligence Unit, o EIU, e o diretor-geral desse instituto aqui no Brasil, o Márcio Zanetti, conversou com o Notícias Agrícolas para dar mais detalhes de como foi a questão da segurança alimentar, principalmente em 2019, e também trazendo algumas primeiras perspectivas para 2020, que vai ser um ano bastante interessante da gente observar quando ele terminar. Confira mais informações na entrevista a seguir. Márcio, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, você que é diretor-geral do EU Brasil, o The Economist Intelligence Unit, que desenvolveu essa pesquisa sobre segurança alimentar, sobre o papel não só do Brasil, mas de outros países, no momento onde o consumo de alimentos é tão discutido, no momento onde há milhares de pessoas no mundo afora em isolamento social e buscando entender todos os profissionais aí alinhados para realmente tentar entender qual vai ser o papel dos alimentos nesse momento de pandemia, de coronavírus, de incertezas e principalmente os impactos que isso terá também na nossa economia, na economia global. Márcio, mais uma vez, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, para nós é um prazer tê-lo conosco. Vamos, portanto, entender primeiro como é que se forma o Índice Global de Segurança Alimentar, para a gente começar, portanto, a entender qual é o papel do Brasil nesse quadro. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, boa tarde. Boa tarde, Carla, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar participando aqui no canal de vocês. Bom, vamos explicar então rapidamente o que é o Índice Global de Segurança Alimentar, né? Ele é um índice amplo, composto por indicadores subdivididos em 4 categorias, que são categorias que olham os aspectos socioeconômicos de um país, principalmente sociais, né? Capacidade de compra da população, índice da cesta de alimentos, índice de pobreza. Tem um segundo pilar, que é o pilar de disponibilidade dos alimentos, que tem a ver mais com indicadores macroeconômicos, capacidade de investimento em infraestrutura, distribuição da produção agrícola. Um terceiro pilar, que se chama essa segurança e qualidade, né? Qualidade e segurança, que olha o aspecto de diversidade dos alimentos que a população está consumindo, o consumo de vitaminas, a quantidade que está sendo consumida, e um quarto pilar, que é o pilar de mudanças climáticas, ou seja, qual é o impacto que mudanças climáticas recentes podem ter em determinadas regiões do país, principalmente aqueles que são produtores agrícolas. Tá. E o que a gente viu, Márcio, se definir aí nos últimos meses foi um novo normal para o mundo, né? Isso mudou muito a perspectiva para o Índice Global de Segurança Alimentar a partir desse momento da pandemia, de que a Organização Mundial de Saúde classificou essa condição como uma pandemia, impôs uma série de restrições às pessoas e aos governos. Isso mudou o panorama, claro que pontualmente, dentro dessa circunstância, mudou o panorama de segurança alimentar a partir desse momento? Essa mudança, ela irá mudar, mas a gente vai ver essa mudança nos próximos índices. O índice desse ano, ele reflete os indicadores dos anos anteriores, né, até 2019. Então, essa vai haver uma mudança, mas ela vai ser refletida na edição que vai ser lançada no ano que vem. E sim, vai haver um impacto, porque a gente está caminhando com uma potencial recessão mundial, com implicações socioeconômicas, né?
em que países que são importadores de alimentos tendem a ter um impacto mais negativo, né? Países que são produtores, como o Brasil, eles tendem a ter um impacto menor do ponto de vista principalmente de qualidade e segurança alimentar, mas ele tem um impacto, obviamente, socioeconômico, porque nós estimamos contração no mundo inteiro, contração econômica no mundo inteiro. Certo. Pois não. Vai haver mudança, principalmente no posicionamento relativo dos países. Certo. Eu acho que a gente, de uma forma geral, o índice vai encolher como um todo. Certo. Márcio, olhando para o que nós tivemos em 2019, hoje a gente pode observar, diante desse estudo que foi feito, que entre os países da região da América do Sul e Central, o Brasil é o quarto colocado no ranking, ele empata com a Costa Rica. Se a gente trouxer o índice geral, com 113 países de 5 continentes, o Brasil ocupa a 39ª posição. O que isso significa, trocando em miúdos, como a gente costuma dizer, o que isso significa para o Brasil especificamente? Que papel a gente tem nesse cenário, Márcio? Olha, o Brasil, eu diria que ele perdeu algumas posições nos anos passados em função da recessão que nós enfrentamos aqui em 2015 e 2016. Né? Então, o Brasil, ele relativamente aos demais países, principalmente da região, ele caiu algumas posições. E ele está retomando. Então, ele vem reconquistando algumas posições, subindo algumas posições, principalmente no último ano. A Argentina caiu alguns pontos em função da recessão que ela está passando agora. O Brasil estava melhorando em alguns aspectos. Vamos dizer, no índice geral dos países, a mesma coisa aconteceu. O Brasil tende a melhorar, eu diria assim, se tudo acontecer igual para todo mundo, o Brasil tende a melhorar porque já vinha melhorando um pouco, né? Então, eu acredito que o Brasil apresenta algumas pontos de diferenciação estratégica, né? Ele é um grande produtor de commodities agrícolas. Então, ele tem a capacidade de gerar, ele tem várias safras no ano, né? Ou seja, existem pontos muito positivos no Brasil. Existem pontos, digamos, a ser desenvolvidos, né, a ser melhorados, como, por exemplo, a infraestrutura rodoviária, ferroviária, postos. Isso precisa ser melhorado. Eu acredito que ao longo dos próximos anos a gente deve ver esses pontos serem melhorados em função de problemas governamentais que estão sendo colocados, que vinham sendo colocados em discussão. Provavelmente vai haver um impacto em função de interesse de investimento, mas o programa continua e isso tem de longo prazo a ser algo a ser melhorado. Ou seja, a gente, mesmo que pontualmente com problemas a serem resolvidos, a gente entra aí e também, apesar dessa perda de algumas posições, a gente entra, portanto, num momento de restabelecimento, num momento de recuperação, porque eu vejo que a gente observa para o Brasil algumas notas máximas, né, numa escala de 0 a 100, em alguns padrões, alguns quesitos bastante importantes, como, por exemplo, o padrão nutricional, que eu vejo que tem sido uma mudança também de comportamento na população global de adquirir alimentos de padrões nutricionais mais elevados, ou mesmo acesso a financiamento para agricultores. Quer dizer, a gente está numa busca por restabelecer e recuperar algumas posições, Márcio? Exatamente. Principalmente nesse aspecto que você falou, de financiamento agrícola, né? Esse foi, na época, no período de recessão, houve uma diminuição significativa das linhas de financiamento que recentemente passaram a voltar, né? E a parte de diversidade de alimentação, a gente também tem visto, o Brasil tem seguido uma tendência, digamos aí, mundial, de preocupação em equilíbrio, em uma dieta mais diversificada, mais equilibrada, com a grande vantagem de que nós temos um grande produtor de
em várias culturas, né? Ou seja, isso já está aqui no Brasil, já tem a disponibilidade desse tipo de alimento. E eu vejo que o Brasil também trabalha para participar mais ativamente do mercado externo com produtos de valor agregado, né, Márcio? Não só commodities. Isso também ajuda a trazer esse melhor posicionamento do Brasil no ranking, ou isso não é uma situação que é avaliada, enfim? Como é que é essa questão do Brasil tentando participar do mercado externo um pouco mais expressivamente com produtos de valor agregado, como carnes, por exemplo? Então, esse é um aspecto positivo, o Brasil tem se destacado cada vez mais, né? Não só a produção de carne, mas frango, né? Porco, ou seja, produtos já semi-processados ou processados. Houve um aumento nas exportações, né, desse tipo de produto, né? E isso é um aspecto positivo porque gera mais indígenas no país, né? Você tem um ganho relativo aí em exportação muito maior, né? Certo. O índice ele trata também da questão climática. Como é que o Brasil está posicionado nesse quesito, Márcio? Olha, a questão climática, o Brasil, na verdade, se você comparar com outros países da região, ele não está tão mal assim, né? Certo. Ele tem uma grande exposição, porque ele tem uma costa muito grande, né? Então, quando você fala em aumento relativo, né, dos oceanos, você tem um impacto no Brasil, mas, por exemplo, tem na Bolívia. Bolívia é zero, né? Não tem mar, né? Do outro lado, a gente tem produção, né, de frutos do mar, ela não tem, né? A gente tem uma posição relativamente boa na questão do impacto em solo, né? Porque a gente é muito grande, né? A sensibilidade nossa também é menor, né? Devido a gente ter um bioma bem diversificado, né? Ou seja, a gente se tiver algum tipo de impacto em de algum tipo climático impacta um só bioma, a gente está diversificado, né? Então, assim, a gente está, eu diria que a gente está numa posição relativamente confortável, principalmente olhando os outros países da região. Então, a gente está em 10º lugar, né? Poderíamos estar um pouco pior, e eu diria que a gente está numa posição relativamente confortável. Márcio, a gente sabe que o agronegócio brasileiro tem como um dos seus principais gargalos, talvez hoje um dos mais graves, a questão da armazenagem. A capacidade de armazenagem do Brasil é bastante limitada. A gente, infelizmente, ainda conta com algumas estruturas de armazenagem sucateadas. A gente sabe da dificuldade que o Brasil tem nesse quesito. Isso influi também no nosso posicionamento, e o Brasil tem trabalhado para melhorar essas condições? Olha, com certeza influi, né? Com certeza influi. O Brasil tem trabalhado, mas eu diria que ainda existe uma carência muito grande, né, para armazenagem, né? Principalmente porque muitos dos armazéns hoje que os produtores utilizam são armazenagens fornecidas pelo Estado, né? Ou seja, investimento privado em armazenamento ainda é muito baixo, o custo é muito alto, o financiamento ele implica em volumes grandes, né, de empréstimos. Então, eu diria que esse é um dos temas que o Brasil precisa endereçar de uma forma mais consistente para melhorar o posicionamento no componente de disponibilidade.
Márcio, se a gente olhar para um panorama geral nessa questão de segurança alimentar, principalmente em 2019, que é o foco da nossa conversa aqui, que países você destacaria como exemplos de segurança alimentar, que tem trabalhado realmente para manter seus índices, manter seus posicionamentos? Que países, por exemplo, a gente poderia destacar como exemplo aí de boas práticas de segurança alimentar? Olha, se você for olhar o índice, não sei se você tem ele à sua frente, né? Sim. Mas você vê na geral, né, no componente geral, o país que está melhor posicionado é Singapura, né? Certo. Por quê? Porque Singapura, ele tem, ele é um país importador, ele não produz nada. Isso é importante. E ele ainda assim ele consegue oferecer, vamos dizer, uma cesta diversificada a preços relativamente baixos, o que tem uma população relativamente rica. É um país pequeno, é um país economicamente desenvolvido e é um país que portanto, consegue tornar a população saudável e bem alimentada. Agora, é um país que, se tiver algum tipo de problema global, é um país que está exposto, porque ele é eminentemente importador. Né? Tá. Então, ele tem o seu calcanhar de Aquiles. Né? De maneira geral, a gente vai olhar o seguinte: os países que estão melhor posicionados são os países desenvolvidos. Né? Aqueles que têm uma melhor renda per capita, uma menor desigualdade social, né? Uma melhor infraestrutura de distribuição e reposicionamento, né? de alimentos e uma melhor nível educacional que permite que as pessoas tomem decisões alimentares mais saudáveis. Né? Certo. Essa é uma regra que a gente pode usar aqui para falar dos melhores posicionados. Claro. Esse papel do Brasil, né, de exportador, de ter realmente, de vir trabalhando realmente para contribuir cada vez mais com a demanda global por alimentos. Como é que você vê isso de uma forma bem geral, assim, Márcio? Como é que o Brasil tem caminhado para realmente melhorar as suas posições, não só na segurança alimentar, mas ampliar o seu market share no Brasil? Como é que o Brasil tem trabalhado, na sua perspectiva, na sua análise, para alcançar melhores posições nesse cenário global, nesse cenário internacional? Olha, o Brasil ele tem atuado de forma muito profissional, sabendo muito bem não só a questão de volume, mas de qualidade. Ele tem adotado índices de qualidade que são exigidos por países exportadores, né? E isso tem abrido mercados novos para nós, diversos mercados. Então, eu diria que o Brasil ele está indo no caminho correto. É um país que para mim é um dos grandes, vai ser um dos grandes, não o maior produtor mundial de alimentos nas próximas décadas. Tá certo. Márcio, eu agradeço muito pela sua companhia, pela sua participação e pelas notícias positivas que a gente recebe aí nesse momento onde há uma série de incertezas e uma série de caminhos a serem definidos. Certamente a gente vai fazer essa entrevista em 2021, trazendo aí os números de 2020, que, como eu falei, né, a gente está num novo normal e certamente vai ser um ponto fora da curva, assim como para outros setores, para outros índices, para a segurança alimentar, acredito que não vai ser diferente, né? Eu acho que o ano que vem ele vai ser um ano interessante para a gente ver a posição relativa dos países. Exato. Quer dizer, o ano que vem o baralho vai se embaralhar de novo, né? Ou seja, a gente pega as cartas e reembaralha o baralho para ver como é que vai ficar. Exatamente. Vai ter impacto distinto em países
que têm características. Com certeza. E cada país tem reagido de uma forma diferente, e serão também momentos diferentes para países como Singapura, por exemplo, que é amplamente importador ou só importador, e para o Brasil, que é muito exportador e que tem exportado mais justamente por conta desse momento. Então a gente vai realmente encontrar situações bastante diferentes do que a gente tem visto agora, né? Por exemplo, eu vou só dar um exemplo, e a gente tem até um relatório que fala especificamente desse tema, que é perda de alimentos, né? Quando você faz uma análise em países que perdem alimentos, países de desenvolvimento, eles perdem alimentos na ponta da produção, ou seja, entre a produção e a entrega, né, do produto agrícola para a fábrica para ser processado. Porque a infraestrutura é ruim, né? No país desenvolvido, onde a infraestrutura é boa, a perda ocorre na gôndola. Produto vencido, produto que não é consumido a tempo, produto de serviço. Então, essa é uma análise muito interessante. Provavelmente, isso aí vai mudar. Provavelmente, os países desenvolvidos vão apresentar perdas muito menores, porque vão ser mais eficientes no consumo desses alimentos. Provavelmente, por quê? Porque como a capacidade de consumo vai diminuir em país desenvolvido, as pessoas vão, digamos, comprar volumes mais justos, que vai tornar o vencimento desses produtos muito menor. Sem dúvida, vai ser um ano bastante interessante da gente avaliar também. Márcio, te agradeço mais uma vez, espero tê-lo mais vezes aqui conosco no Notícias Agrícolas para a gente tratar não só desse assunto, mas de outros também que competem aí ao agronegócio brasileiro e mundial. Mais uma vez te agradeço e volto sempre. Muito obrigada. Vai ser um prazer. Obrigado a você. Boa tarde. Bom, e como o Márcio bem nos colocou durante a sua entrevista, nós pudemos perceber que o Brasil vem trabalhando em alguns gargalos que já são conhecidos pelo agronegócio nacional, como, por exemplo, os modais rodoviários. A gente ainda precisa melhorar nesse quesito para subir algumas posições nesse índice de segurança alimentar, ou na questão da armazenagem, por exemplo, que também é uma deficiência do agronegócio brasileiro. Em contrapartida, nós temos aí notas máximas para o Brasil na questão de padrões nutricionais dos nossos alimentos e também nas questões ligadas aos financiamentos aos agricultores. Ou seja, ali num equilíbrio o Brasil se coloca em boas posições e vem trabalhando para ser realmente o maior produtor mundial de alimentos. Isso também na visão, na análise do Márcio. A gente continua acompanhando todas as principais informações para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil, principalmente nesse momento de crise, onde os negócios estão tão delicados de serem informados. A gente continua aqui de plantão, continue conosco.